Precauções que as pessoas devem ter ao utilizar o roaming internacional. Então, você, gestor de telecomunicações, é que deve passar as informações de como a pessoa deve utilizar o telefone para o roaming internacional. Lembrando que o roaming internacional ou roaming nacional, ele é de um chip de telefonia. Ele pode ser utilizado no telefone celular, num tablet, num modem, qualquer equipamento que permita a entrada de um chip e possa ser utilizado, e independente do tipo de roaming. Então, vai viajar, você tem que ter esses cuidados. Configuração do telefone sobre a rede. Então, passa a orientação para o usuário. Veja como é que configura no seu aparelho, saiba como fazer de forma automática, de forma manual. Lá no local onde você vai viajar, qual a prestadora que você vai pegar, e dentre outros pontos. Por exemplo, tem cidade que não tem cobertura. Eu vou para a cidade fulana de tal, lá não pega a minha prestadora. Seja dentro do Brasil, normalmente você vai pegar de uma outra prestadora e que ela tem parceria. Aí você tem que ter cuidado com a configuração do aparelho, porque se ele pegar isso de forma automática e você fizer uso, você pode ter tarifa dentro do plano corporativo e ter problema. Ou, se tiver permitido e for um acordo e tiver dentro do plano contratado, pegou a cobertura, não tem problema. Ou, em cenários de roaming internacional, você pode lá ter uma necessidade de pegar a rede de outra prestadora. E aí, tem situações e situações. Tarifas de utilização avulso. Então, você tem que ter cuidado se aquele usuário vai fazer aquele deslocamento, aquela viagem, e se estiver dentro do plano contratado, qual o custo se ele fizer a utilização de SMS, de voz, de dados, para fazer, para receber. Você tem que passar isso para o usuário. Normalmente, você passa assim, a pessoa vai viajar, é isso aqui que você pode utilizar, esses são os serviços, essas são as tarifas. E normalmente o usuário ele não sabe. Quem vai viajar pela empresa, ele só vai dizer assim, quero viajar ou vou viajar, e o pessoal de gestão de telecomunicações que ativa o serviço. Mas se você passando essas informações, vai facilitar para você não ter um boom na conta, uma cobrança indevida, ou que você acha indevida e que seja correta pela prestadora. Então, evitar transtornos e problemas, tanto para você quanto para o usuário e principalmente para a empresa não pagar mais do que o necessário. Outra coisa que ajuda muito quando a pessoa está viajando é olhar o visor do aparelho antes de usar o serviço. Então, a gente tem a configuração de rede, pode escolher a operadora de forma automática. Isso acontece normalmente assim, manual você já sabe qual é, mas automática, vamos supor que você viajou para o México e lá sua prestadora não funciona, mas tem uma outra que sim, mas você tem uma cobertura lá de uma terceira prestadora. Essa terceira prestadora, se você for utilizar o serviço, é a mais cara, ou até ela não tem o pacote que você contratou na prestadora, você tem que voltar para outra, para a segunda prestadora. E aí, se você não olhar para o aparelho, ou seja, se você não orientou o usuário a fazer isso, você pode ter custos maiores do que o necessário. Então, sempre passando as informações. E se for necessário, você como gestor de telecomunicações tem que bloquear o serviço ou desbloquear. Mas se a pessoa não vai utilizar um serviço ou não precisa, deixa bloqueado. Deixa lá que a pessoa não pode fazer ligações em viagem, não pode receber ligações em viagem. Ou seja, deixa as possíveis configurações com bloqueio. Porque imagina, já aconteceu situações comigo. Um usuário da empresa, ele pegou o chip e fez a viagem, se não me engano, para o Chile. E eu percebi que aquele chip estava trafegando dados de forma internacional. Eu digo, gestor, esse usuário aqui está com um chip lá no Chile, mas o projeto não é de São Paulo? Aí o gestor, peraí. Aí ligou para o outro gestor que cuidava do projeto e ele tinha levado o chip na bolsa. Então, ele nem sabia que o chip estava trafegando dados. Aí teve um custo baixo, mas um custo devido. Por quê? Porque a gente conseguiu enxergar rápido isso e corrigir de maneira veloz, vamos dizer assim. Mas quando você não tem essa informação, você aguarda a fatura chegar e aquele usuário usou aquele serviço, mas que não era para usar, que deveria estar bloqueado, é que você pode ter dor de cabeça, e esse tipo de cuidado antes da viagem, durante a viagem e até depois da viagem é importante.